Fala galera, beleza? Eu sou o Mai e neste vídeo eu vou estar fazendo a tier list de todas as cartas do Clash Royale. Então temos aqui o rank GOAT, quebrado, forte, mediano, ruim e morto. Então já vou estar explicando esse rank para vocês. Eu só peço antes que você deixe o like, caso você seja novo, se inscreva. Não esqueça de dar o seu hype aqui no vídeo, porque vai ajudar demais o canal, especialmente a gente que está começando agora. Aqui no top da nossa tier list temos o GOAT. O que seria o GOAT? O GOAT é o melhor de todos os tempos, né? Aqui a gente vai utilizar apenas duas cartas, tá? Por quê? Vamos utilizar uma dessas cartas comuns, né, como o Goblin, né, é um exemplo, obviamente não vai ser ele, né, mas vamos pegar, por exemplo, vai ser uma dessas torres, né, uma dessas torres basicamente vai ser uma delas é o GOAT, e uma dessas 121 cartas, né, que temos atualmente dentro do jogo, uma delas vai ser o GOAT. E para ser o GOAT, essa carta não precisa ser quebrada, tá? Ela só precisa ser um pouco mais do que forte, mas é óbvio que a gente também tem uma carta que é mediana, ruim, e a carta que é morta, que é basicamente muito ruim, que ela não é só ruim, ela é realmente muito ruim. E temos também a carta forte, que ela é um pouco melhor do que as cartas que são medianas. Também temos as cartas aqui que são quebradas, né, que realmente você tem que tomar cuidado, porque são cartas que provavelmente vão tomar nerf aqui no Clash Royale. Então, ok. A gente vai começar então avaliando essas 121 cartas. Pega aí a sua pipoca, porque eu imagino que o vídeo vai ficar muito longo. E a segunda coisa é que se você é novo aqui no Clash Royale, esse vídeo também vai te ajudar demais, porque a gente vai estar avaliando a situação de todas as cartas. Eu vou estar explicando aqui o porquê uma carta aqui é ruim, porquê uma carta é boa, porquê uma carta é mediana, beleza? Então vamos lá. A primeira carta que temos aqui, rapaziada, é a Rainha Arqueira. Provavelmente a maioria das cartas vão estar aqui. Pra mim, a Rainha Arqueira é uma carta mediana, beleza? Ela não é ruim, mas também não é boa. É uma carta mediana, ela cumpre bem o papel dela. Tem algumas situações que ela vai ser boa, algumas que vai ser ruim. Então eu acho que ela é uma carta mediana. E o ideal seria isso, todas as cartas dentro do jogo serem medianas. Até porque o ideal é que todas as cartas tenham um equilíbrio, né? Apesar da Rainha Arqueira, sei lá, por exemplo, ela levar as arqueiras. As arqueiras, pelo custo dela e pela variabilidade, a gente pode dizer que talvez ela seja uma carta mais forte que a Rainha Arqueira. Então não levem o fato de uma carta cauterar a outra, porque ela vai ser melhor. Então, sei lá, a gente pega o Dragão Infernal, que cautera praticamente quase tudo, menos cartas elétricas, e a gente vai dizer que o Dragão Infernal é uma carta ruim, que não pode ficar acima de nenhuma carta elétrica. Não. Aqui a gente vai estar avaliando, como eu falei, no geral, se essa carta ela se encaixa em muitos decks, se ela é uma carta que vale a pena pelo custo, ela pega muito valor durante as partidas, é uma carta ali que está realmente balanceada, então a gente vai estar pegando todos esses pontos para estar avaliando uma carta. Vamos pegar, por exemplo, agora a Três Mosqueteiras, já vou colocá-la no mediano aqui, mas para a gente racionalizar se ela vai ser uma carta que vai ser forte, ruim, vamos lá. As Três Mosqueteiras, para mim, atualmente, né, com o rework que ela tomou, que inclusive mudou aqui a capa dela, mas esse site que não atualizou isso, tive que até adicionar aqui umas cartas recentes, né, e as torres aqui. Então, as Três Mosqueteiras, ela minimamente que tá uma carta forte, tá? Eu vou colocá-la como forte porque as Três Mosqueteiras antigas, elas tinham alguns benefícios que essa outra não tinha. Na minha opinião, eles diminuíram ali dois atributos das Três Mosqueteiras e adicionaram dois, né? O primeiro seria mais vida e o segundo seria o dano que ela dá quando uma tropa cola nela. Ela passa ali no nível 11 a dar 300 de dano, do que se fosse de longe ela daria 200. Então, eu acho que eles conseguiram fazer um bom rework, mas ela tá forte. Para mim, as Três Mosqueteiras é um tipo de carta que ela ou vai estar fraca no meta ou vai estar extremamente roubada. E é inclusive isso que eu quero explicar para vocês de algumas cartas que elas realmente ou elas vão ser ruins ou vão ser boas dentro do jogo. Mas a gente tem, por exemplo, as arqueiras. Para mim, as arqueiras são bem medianas, né? São balanceadas. Próxima carta temos o Barril de Bárbaro. O Barril de Bárbaro, para mim, ou ele tá quebrado ou tá forte, mas eu acho que tá mais para forte, né? É uma carta aí que não vai desbalancear totalmente o jogo. Para mim, ele tá forte. Ainda assim, a gente tem, por exemplo, eu vou pegar aqui o Tronco, já que é uma carta que convém. Vamos estar pegando o Tronco, por exemplo. O Tronco, para mim, é uma carta balanceada. Já foi muito forte antigamente, especialmente quando o Tronco ali matava, sei lá, uma princesa, mesmo com 2 níveis abaixo. Hoje em dia, o Tronco precisa estar no mesmo nível que a princesa para estar eliminando ela. Então, o Tronco, eles conseguiram balancear, na minha opinião, mas o Barril de Bárbaro eu acho que tá uma carta forte, né? É uma carta aí que tem muito mais sinergia na maioria dos decks que o Tronco. Resumindo aqui, basicamente, o Barril de Bárbaro é um tronco para decks mais pesados. Então, né, como a maioria dos decks aí hoje em dia são pesados, né, de gigantes, coisas assim,
realmente o Barril de Bárbaro acaba sendo uma carta muito forte. Pelo custo que ele tem, ele faz muita coisa, né? Você consegue defender uma bandida, defende ali praticamente tudo com Barril de Bárbaro, né? Os Bárbaros eu vou colocar como mediano, tá? Mas a evolução dos Bárbaros para mim é uma evolução bem ruinzinha, tá? Não muda muita coisa, dá um pouco mais de vida, mas é aquilo. Os Bárbaros tomam uma bola de fogo, vai praticamente estar morto do mesmo jeito. Eu acho que a Fúria dos Bárbaros, né? Para poder estar ativando, eu acho que eles já deveriam ter a Fúria em campo, porque até eles baterem numa carta, eu acho que ele não vai acabar pegando tanto valor. Até eles ficarem enfurecidos e dar muito dano, eu acho que o seu oponente já vai ter alguma resposta muito boa para os Bárbaros. Temos as flechas. As flechas também é um feitiço mediano, né? É uma carta aí que sempre está balanceada dentro do jogo, na minha opinião. Então não tem muito o que falar. É uma carta que vale a pena estar no seu deck, caso o seu deck tenha abertura para utilizar ele, né? Alguns decks assemelham você estar utilizando o tronco, especialmente decks de ciclo que precisam ter uma rotação muito rápida, você vai estar utilizando o tronco. Mas se o seu deck for um pouco mais pesado, é bem provável que você precise das flechas. Posso estar, por exemplo, decks de gigante, lava round, são decks aí que necessitam mais das flechas. Na próxima carta temos o Baby Dragon. O Baby Dragon, que umas temporadas atrás estava uma carta quebrada, mas hoje em dia eu colocaria em forte. Eu acho que dá para colocar que o Baby Dragão é uma carta forte, porque o Baby Dragão, a evolução salvou demais essa carta. Eu acho que daria para colocar o Baby Dragão alguns meses atrás como uma carta ruim, né? Eu vou deixar a data que eu estou avaliando esse vídeo, caso você esteja assistindo alguns meses depois, uns 3 meses, não sei, dá uma olhada aí que provavelmente eu vou estar fazendo outro rank, tá? É algo que a gente sempre tem que atualizar. Mas o Bebê Dragão, agora eu acho que eu colocaria ele como uma carta forte. Tomou um rework, mas na minha opinião ainda continua uma carta muito forte. Ele ganhou o espaço ali que precisava, tá? Temos o Balão, rapaziada. O Balão é uma carta mediana, eu acho que é uma carta equilibrada. Não dá pra dizer que é ruim. É uma condição de vitória o Balão, né? Então não é uma carta que vai estar em muitos decks, mas é uma carta forte, né? Ali no nível 15 dá uns 1000 de dano. Realmente devem existir apenas uns 3, 4 decks de Balão aí, mas é uma carta bem consistente assim, uma condição de vitória muito boa, especialmente decks de Lava Round. Eu acho que é uma carta aí que está equilibrada dentro do jogo. Bandida. Pra mim a Bandida também é uma carta mediana, não tem muito o que fazer, né? Talvez ela seria até uma carta ruim, porque a gente tem justamente a Bandida Líder, que é uma carta quebrada. Vamos lá, a primeira carta que quebrada é a Bandida Líder. A Bandida, infelizmente, ela perdeu um pouco do espaço que ela tinha em alguns decks, tipo de Bruxa de Spam. Pra Bandida Líder, é claro que com algumas adaptações, mas eu acho que a Bandida ainda assim tá com espaço consistente, só não é tão consistente assim depois que chegou a Bandida Líder. Mas a Bandida Líder, falando agora nela, é uma carta extremamente quebrada. Você tem que rever muito aí se você quer upar essa carta, porque ela pode a qualquer momento tomar um nerf, né? No caso seria mais um... No caso eu consigo pensar mais em um rework, mas alguns reworks tendem mais a um nerf do que um buff. Então eu colocaria a Bandida Líder como quebrada, e olha que eu utilizo ela, mas para mim é uma carta quebrada. Por exemplo, ela tem 2 dashes que você consegue resetar, recuando ela, e na minha opinião essa questão que quebra essa carta, tá? Uma carta que tem muita vida, mas essa questão de você conseguir recuar ela 2 vezes, dar 2 habilidades dela em pouco tempo, é o que torna ela quebrada, na minha opinião. Eu consigo pensar realmente num balanceamento tirando uma dessas habilidades ou colocando uns 20 segundos depois como os outros campeões, né, que são mais balanceados. Então a gente colocou uma carta quebrada, e no outro ponto a gente vai estar colocando uma carta morta, que é basicamente a Cabana de Bárbaros. E sim, talvez você pense, tá, eu já vi alguém utilizando esse deck. O Joãozinho, meu amigo da Arena 7, usa essa carta. Sim, todas as cartas aqui, elas têm alguma porcentagem de uso, mas a gente tem que sempre levar no geral, especialmente no competitivo. Não importa aí se, sei lá, 90% dos jogadores de 10 mil troféus usam uma carta, que ela vai ser boa. Negativo. Eu vou levar em conta bastante competitivo, tá? E também como a carta funciona no geral, é que muitos jogadores utilizam alguma carta ali, mas nem sabem utilizar. Eu zerei o jogo basicamente 3 meses começando do zero, então tem algumas cartas que você sempre cai, mas isso não significa que a carta que você cai 90% das partidas seja forte. E vocês vão entender com algumas dessas cartas que eu tô falando, que algumas pessoas colocariam como quebrada. Eu vou até colocar aqui, ó, uma dessas cartas, mas eu não vou colocar a principal, né? Você já deve saber qual é que é a carta mais superestimada dentro deste jogo. E eu quero explicar para vocês por que isso, tá? Para melhorar a noção de jogo de vocês. Eu jogo há 9 anos, então eu acredito que eu possa agregar bastante para a maioria de quem está assistindo aqui, pelo menos com alguma coisa, né? Vamos lá, ó. A Mid Leader colocaria a Pirotécnica Evoluída, né, o normal, como uma carta quebrada.
Alguns meses atrás talvez pudesse até ser uma carta quebrada, mas na minha opinião ela é uma carta mediana. Por quê? De fato, algumas vezes a pirotécnica vai ser quebrada, mas principalmente pelo dano e a distância que ela consegue dar dano, e ainda é muito dano, né? Às vezes uma carta tá lá numa distância absurda e a pirotécnica acaba acertando, dando ali 500 de dano, ou às vezes que ela acerta a torre em cheio, dá, sei lá, 800 ou 1000 de dano, dependendo aí se estiver maximizado, né? Então é uma carta que dá muito dano, então a gente por isso colocaria como quebrada. Mas ela é uma carta que dá para cauterar com até certa facilidade, né? Umas flechas, umas vinhas ajuda demais. É uma carta que ela às vezes ela é muito bugada, ela demora muito estar tirando essas coisas assim. E o principal aí que balanceia ela é que pelo menos ela ainda ativa a torre do nosso inimigo. Ou a gente acaba sendo ativado, né, fazendo uma ativação com ela. Então é uma carta aí que é mediana na minha opinião. Eu diria que é balanceada, só que é uma carta chata, né? Tem algumas cartas que são equilibradas, mas ainda assim são chatas, né? Por exemplo, eu acho que o barril de Goblins é um pouco chato também, mas é uma carta aí bem equilibrada, né? Barril de Goblins bem equilibrado. Agora a gente também tem um morcego, beleza? Os morcegos, rapaziada, não é uma carta que tá morta, mas eu diria que ela tá ruim, porque às vezes o método Clash Royale acaba mudando e uma carta não é nada beneficiada por isso. Os morcegos é um exemplo, porque a Supercell eu vou até pegar essa carta aqui agora, e essa carta é basicamente servos, uma carta ali que era bem ruim, né? Daria para colocar até como morta há uns 5 meses atrás, não sei exatamente, mas não faz muito tempo, mas eles deram um buff, e eu acho que na minha opinião agora os servos, eu acho que eles estão medianos, depois que eles tomaram o buff ficaram bem fortes, mas agora é uma carta mediana que sempre está ali em alguns decks, e por isso o morcego, rapaziada, acaba sendo bem ruim, porque os morcegos era realmente ali uma carta que pegava muito valor, justamente por ser um servos ali mais barato e de ataque mais rápido, né? Mas com servos, na minha opinião, no meta, acaba atrapalhando demais os morcegos. Então por isso que agora eu coloco os morcegos como uma carta ruim. Eu utilizo, então, eu digo que a evolução e a carta normal tá bem ruim. Então os servos conseguem cauterar os morcegos sem sequer morrer um dos servos, e isso pesa muito para mim estar colocando os morcegos como uma carta ruim. Bom, aqui a gente tem a Curadora. A Curadora é uma carta que o pessoal não sabe utilizar muito bem, coloca em alguns decks aleatórios. E dependendo do deck, como de Golem de Elixir, pode fazer ela ser muito forte. Mas na minha opinião é uma carta balanceada, né? Eu só acho que talvez ela precisaria ter um pouco menos de vida, porque ela tá beirando aqui as cartas fortes, mas eu acho que dá para colocar mediano, porque o pessoal nem sabe utilizar muito bem, e dependendo aí você consegue cauterar com facilidade. É óbvio que às vezes o cara já montou um combo completo de Golem de Elixir com Dragão Elétrico, e aí bem provavelmente você não vai conseguir cauterar ela. Mas isso depende muito da situação, né? Mas no geral eu acho que é uma carta equilibrada. Às vezes é forte, às vezes muito fraca, né? Tem que ter um deck ali bem... Só tem alguns decks que ela realmente vai funcionar, tipo deck de Golem com Dragão Elétrico, deck de Golem de Elixir. Tirando isso, agora eu não consigo pensar em outro deck que ela funciona. Bom, temos a Berserker que estava uma carta quebradaça, mas agora eu acho que dá para colocá-la como forte ainda, e ela dá muito dano. Tudo isso por apenas 2 de Elixir, não morre para bola de fogo, e por isso torna ela uma carta extremamente forte. Agora a gente tem o Bombardeiro. O Bombardeiro, rapaziada, eu acho que é uma carta mediana também. Se fosse pela evolução, seria uma evolução ruim. No começo, como ele foi uma das primeiras evoluções, era uma carta ali muito boa, mas com a chegada de várias outras evoluções, é uma carta aí que se perdeu, seja na sua versão normal ou na evolução. Atualmente só tem um deck mesmo ali que se encaixa, né, com ele e sua evolução, que é o deck ali de Gigante com Double Príncipe, né, ou Gigante com Príncipe e Lenhador. Só nesse deck mesmo que ele acaba se encaixando ali muito bem. Em alguns decks de broca também, mas varia muito. Então eu acho que dá para colocar como uma carta mediana, só porque existem alguns decks com ele, né, alguns decks aí que sempre estão no meta, mas é uma carta ali que está beirando a ser ruim mesmo. Dependendo aí com o passar do tempo, talvez na próxima tier list a gente pode rever aí se vai ser uma carta mediana ainda. Torre de Bombas. A Torre de Bomba é uma carta bem sólida, ela custa 4 de Elixir, é muito boa para dar dano em splash. Eu acho que é uma carta aí bem balanceada mesmo. O único ruim dela é que ela não dá dano em cartas aéreas, mas pelo menos ela tem explosão ali no final quando ela é destruída, que acaba ajudando muitas vezes contra essas cartas aéreas, tipo morcegos, servos, acaba cauterando aí com a explosão. Lançador. O Lançador também é uma carta mediana, bem balanceada dentro do jogo. Vai ser uma carta ali que vai pegar muito valor contra, por exemplo, decks de Bruxa de Spam, que o pessoal tem
Bandida, tem Ariete de batalha. Nossa, essa carta aqui countera muito bem Ariete de batalha, né? Esses decks assim de bruxa de spam. Ele é muito bom também contra alguns decks baits, né? O único lado ruim dele é que ele custa 5 de Elixir. Qualquer jogador aí que gosta muito do lançador sabe que às vezes pesa muito você estar jogando ele na arena, porque o seu oponente pode estar vindo, sei lá, com uma X-Besta do outro lado, que é inclusive o que o lançador também é muito bom para estar cauterando, que são construções, mas às vezes o seu inimigo consegue punir muito bem, e também é uma carta muito fácil de defender, mas na defesa ele é muito bom. Então para mim é uma carta bem balanceada, muito boa na defesa e muito fraco no ataque. Canhão. O canhão, rapaziada, é uma carta muito forte. Eu acho que eles conseguiram balancear, porque o canhão, rapaziada, tava matando quebra-muro só com a explosão dele, né? Então eu acho que eles conseguiram balancear um pouco mais, mas ainda assim tá uma carta muito forte, porque o canhão é aquela carta que se você quiser você pode encaixar em qualquer deck, que ela vai estar fazendo o papel dela, até porque é bom todo deck aí ter uma construção, não necessariamente, né, mas acaba ajudando. Então é uma carta aí que custa pouco elixir, faz uma ótima defesa para tudo, a evolução é extremamente roubada, acaba aí com vários spams de uma vez só. Então eu vou estar colocando aqui o canhão como uma carta forte, beirando ser quebrada, né? Pelo balanceamento que deram aí recentemente, só tá uma carta forte. Próxima carta, então, carrinho de canhão. O carrinho de canhão é uma carta mediana, tá? Já foi muito forte, quebrado no passado, mas eu acho que com o rework que deram nela, né? Antigamente era como se fosse um escudo também que ela tinha. Eu acho que com esse rework ela ficou um pouco mais fraca, mas é uma carta chata, né? Acho que todo mundo aqui vai concordar que o carrinho de canhão é uma carta extremamente chata, mas na minha opinião ela tá balanceadíssima, beleza? Próxima carta, clone. Eu vou basicamente colocar o clone como uma carta morta e é isso, rapaziada, não tem o que fazer. O clone já foi muito bom no passado, mas ainda assim era até que fácil você cauterar, às vezes você tinha um veneno, mas na minha opinião eu acho que o clone deveria ser uma carta, sei lá, de 2 de elixir, porque quanto mais o tempo passa, mais o jogo traz coisas que cauteram o clone. Então hoje em dia todo mundo tem, sei lá, um Goblin com dardo, antigamente um Goblin com dardo evoluído, antigamente não couteraria o clone. Hoje em dia, por ele ter evolução ali, que é um veneno e dano em área, já é mais uma carta aí que tem resposta para o clone, espírito elétrico, espírito de fogo, o espírito da cura não é a melhor das coisas, mas ajuda também. Explosão do mineiro bombador de fato vai ajudar. O dano em área aqui que a fúria dá hoje em dia, mas antigamente a fúria não dava dano em área. Hoje em dia a fúria é basicamente o Zap. Temos a bola de neve evoluída, que também é uma carta muito boa para parar o clone. Temos também o vácuo, que inclusive eu vou já pegar. Acho que dá para colocar o vácuo inclusive aqui como uma carta morta aqui de uma vez, beleza? Mas ainda assim, mesmo o vácuo sendo uma carta extremamente ruim, é outra carta que cautera o clone, já que o clone tem 1 de vida. Então, cara, o jogo cada vez mais traz coisas aí que cauteram o clone muito bem. Então, por isso que o clone é uma carta aí que eu vou considerar morta. Não vale a pena você estar utilizando, vou ser sincero com vocês. Eu acho que merece um retrabalho aí, ou um buff, né? Eu não sei muito bem como é que daria um buff nessa carta, só se diminuírem o elixir. Porque tirando isso não dá pra mudar muito desta carta. Próxima carta aqui, Príncipe das Trevas. Bom, Príncipe das Trevas, eu tô pensando aqui se ele é forte ou mediano. Eu vou colocar como mediano, tá? Porque agora ele conseguiu entrar um pouco ali no meta. Antigamente, cara, ele tava uma carta esquecida, uma carta ruim. Mas com o buff que deram, eu acho que tá uma carta equilibrada. Diferentemente do seu irmão, Príncipe, rapaziada. O Príncipe é forte, tá? Mas eu acho que quebrado, eu acho que é um exagero se dizer que o Príncipe é quebrado. Pelo menos depois que eles deram um nerfzinho ali, que ele tinha meio que um bug que ele conseguia dar o dash muito rápido, né? Era um bug meio louco aí que tinha do Príncipe, mas agora ele tá uma carta forte, mas eu não acho que tá quebrado. Próxima carta, Goblin com Dardo. Bom, eu vou colocar o Goblin com Dardo também uma carta mediana, né? Ainda bem que a maioria das cartas aqui estão como medianas, né? Pro bem do jogo. Terremoto também é uma carta mediana, ele vai se encaixar ali muito bem em decks de ataque rápido, como Corredor, Porcos Reais. É uma carta ali que, pro propósito dele, ele se encaixa muito bem. É óbvio que ele não é uma carta que se encaixa em todo o deck, mas para os decks que eles se encaixam, ele é muito forte. Bárbaros de Elite, ruim. Para mim, os Bárbaros de Elite, ele não é uma carta morta, mas ele é uma carta ruim, na minha opinião. Né? Já faz muito tempo que essa carta deixou de ser quebrada para ser uma carta ruim. Com os dezenas de nerfs que ele tomou lá, sei lá, lá no começo do jogo, onde o jogo ia até os 3.000 troféus, né? Até hoje em dia que o pessoal tem cada vez mais respostas, tem ataques muito melhores do que os próprios Bárbaros de Elite.
A Bandida Líder é uma carta que custa 6 de Elixir, é o melhor exemplo possível. Custa 6 de Elixir e pega muito mais valor do que os Bárbaros de Elite. Até um Príncipe das Trevas cautera esses Bárbaros de Elite, para vocês verem com papel essa carta. Talvez uma evolução deixe essa carta mediana, beleza? Dragão Elétrico. Eu vou estar colocando o Dragão Elétrico como uma carta forte, tá? Quando lançou a evolução dele era uma carta extremamente quebrada, mas eu acho que hoje em dia, dependendo da situação, é uma carta ruim, às vezes também uma carta quebrada, vai depender de que deck ele vai estar enfrentando e da forma que vai ser utilizada, mas no geral eu acho que é uma carta forte, né? Muitos decks não têm resposta para o Dragão Elétrico e acabam sofrendo bastante. É uma carta aí que sempre está no meta também, especialmente metas de decks aí tóxicos, né? E óbvio, alguns decks tóxicos acabam tendo cartas quebradas, querendo ou não. Gigante Elétrico. Bom, o Gigante Elétrico, rapaziada, eu vou estar colocando como uma carta forte, beleza? Ele para mim é um pouco melhor do que mediano, tá? É uma condição de vitória aí bem completa. Alguns decks, rapaziada, o Gigante Elétrico cautera totalmente. Estou dependendo aí, se o seu oponente não tem uma carta que dá muito dano, tipo Spark, P.E.K.K.A, vai ser uma carta aí que ele vai basicamente passar o rodo em tudo. Então eu acho que o Gigante Elétrico ele é bem forte. É claro que alguns decks são bem counters, mas a maioria dos decks eu acho que o Gigante Elétrico pega um valor absurdo. Inclusive, outro ponto para eu estar colocando ele aqui como forte é que pelo balanceamento ali que basicamente matou a P.E.K.K.A, matou aqueles decks tóxicos que também tinham pescador, né? Que não dava muito espaço para o Gigante Elétrico, ele acabou entrando um pouco em ascensão, deixou de ser uma carta mediana para forte, e também, se você observar, os melhores jogadores do mundo na CRL sempre utilizavam ele, na maioria aí das melhores de 3, pelo menos uma vez, né? Espírito Elétrico, na minha opinião, o melhor espírito, mas ainda assim, na minha opinião, ele é bem equilibrado. Ele é bem forte porque, por exemplo, contra um exército de esqueleto, ele vai ser o melhor espírito possível. Contra morcegos ali, geralmente ele sempre vai pegar todas as tropas possíveis, né? É claro que ele tem um limite, acho que de 13 unidades que ele consegue pegar. Então, para mim é o melhor dos espíritos, o único problema é que ele ativa a torre, mas justamente por isso ele só se encaixa em alguns decks que a torre sendo ativada não vai dar muito malefício para sua jogatina. Próxima carta, Golem de Elixir. Golem de Elixir, rapaziada, na minha opinião, é uma condição de vitória forte também, tá? Meio desbalanceada se você jogar da forma correta. Não à toa que é extremamente fácil você estar utilizando o Golem de Elixir. Caso você utilize da forma certa, como por exemplo Dragão Elétrico, Curadora, saiba a hora certa de atacar, você vai ser muito beneficiado por isso. Então, para mim, o Golem de Elixir também é uma carta forte. É claro que tem jogadores aí que não sabem como ele funciona, jogadores aí da Mid Ladder, que simplesmente usam o Golem de Elixir com clone. Aí, basicamente, você está dando 7 de Elixir a mais para o seu inimigo de graça. Então, Golem de Elixir, se você saber usar da forma correta, para mim é uma carta forte. Mago Elétrico, uma carta mediana também. Já foi muito forte no começo do jogo, mas é uma carta que está cada vez mais perdendo o seu espaço. A gente pode pegar, por exemplo, o seu irmão Mago de Gelo. O Mago de Gelo aí, rapaziada, é uma carta muito forte também. Tá em vários decks, até decks baits, rapaziada, o Mago de Gelo tá. Sendo que antigamente o Mago de Gelo era uma carta que estava só em decks de controle, como Splash Yard, decks de mineiro, mas é uma carta aí que tá ganhando cada vez mais espaço. Uma carta muito sólida aí por apenas 3 de Elixir. Às vezes faz praticamente o que o Mago Elétrico faz, mas o Mago de Gelo custa apenas 3 de Elixir. Pelo custo dele, também por ser muito bom na defesa, o Mago de Gelo vai ficar aqui como uma carta forte, enquanto o Mago Elétrico uma carta mediana. Ele realmente em alguns decks vai se encaixar muito bem, porém na maioria ele vem perdendo espaço, tipo decks aí de gigante com o Double Príncipe, antigamente era indispensável ele, mas hoje em dia, especialmente, sei lá, com um Zap evoluído, ele veio perdendo muito espaço. O Zap evoluído aí que custa apenas 2 de Elixir, dá bastante dano aí nos seus oponentes, mata ali um Goblin com dardo, pirotécnica, mas é isso, né? Pra mim é uma evolução ok, não tem muito o que mudar, só era muito quebrado quando lançou, que ele dava 3 choques e aí realmente era quebrado. Executor evoluído. O Executor ultimamente, rapaziada, antes da evolução dele, era uma carta que na minha opinião era bem fraca, tinha sido esquecida ali no meta, mas hoje em dia é uma carta mediana, parabéns Supercell, eu acho que eles conseguiram equilibrar bem o Executor. Claro que algumas matches, né, o Executor vai ser bem chato, talvez você aí que está assistindo, o Executor acaba sendo bem chato no seu deck, mas é que eu estou levando no geral, tá? O Executor se consolidou bem em alguns tipos de decks, mas não tá aquela carta quebrada e nem forte, na minha opinião, beleza? Bola de Fogo, um feitiço equilibrado, né, não tem muito mistério.
Bola de Fogo é isso mesmo, ela dá o dano que dá, mata ali bastante carta de suporte de 4 de Elixir, algumas de 5 de Elixir deixa com pouca vida, tipo a Bruxa, o Mago. Então pra mim é uma carta equilibrada, não tenho o que mudar, não tenho o que piorar nela, nem melhorar, beleza? Espírito de Fogo, rapaziada, é uma carta morta. Ela não tá nem ruim, ela é realmente uma carta morta, infelizmente. Não se encaixa em basicamente nenhum deck. Agora eu não consigo imaginar nenhum deck que use Espírito de Fogo. Muito se dá também por causa da Fornalha. Inclusive ela tá com essa skin antiga, mas a gente tá levando em conta ela atualmente esse mês, tá? A Fornalha, rapaziada, na minha opinião, tá uma carta equilibrada também, né? Eu acho que, sei lá, talvez ruim, mas eu acho que talvez equilibrado, tá? Vamos botar mediano aqui então na Fornalha. Chegou dentro do jogo extremamente quebrada, tá? Mas eu acho que eles conseguiram até que balancear bem. Tem alguns decks aí que utilizam ela ainda, então eu acho que é justo colocar como uma carta mediana, né? Mas de repente eu acho que a tendência é só ela piorar com a mudança de meta, essas coisas assim. Pescador, rapaziada. O Pescador, vou estar colocando como uma carta mediana. É uma ótima carta de suporte, rapaziada. Até uns tempos pra cá, daria pra gente colocar o Pescador como uma carta quebrada. Afinal, era uma carta indispensável naqueles decks de Goblin gigante com P.E.K.K.A. Por esse deck ter sido extinto praticamente, né? Eu diria que o Pescador agora ficou equilibrado. É uma carta aí que se encaixa em muitos decks ainda, especialmente os decks de Gigantial. O Pescador aí é indispensável. Máquina Voadora, uma carta equilibrada também na minha opinião. Contra alguns decks ela realmente pega muito valor, mas na maioria ali, no geral, é uma carta mediana. Morre para Bola de Fogo, você consegue cauterar ali com os servos, então é uma carta ali bem equilibrada. O ponto forte da Máquina Voadora é a distância que ela consegue atirar, que eu acho que é um quadrado a mais que a Mosqueteira, inclusive. Então é uma carta muito forte aí, tá bem consolidada em alguns decks, especialmente decks de lava e de recrutas reais. Gelo. Gelo não é uma carta morta, mas também não é mediana. Ela de fato é uma carta ruim, especialmente depois que lançou as vinhas. Vou estar pegando as vinhas inclusive. As vinhas eu acho que eles conseguiram equilibrar bem, tá, rapaziada? Eu vou colocar a mediana aqui inclusive. Mas enfim, o gelo custa 4 de Elixir, e pelo papel que ele desempenha, não mata nenhuma carta necessariamente, tirando esqueletos e morcegos, obviamente. Tirando isso, é uma carta ali que ela não vai matar necessariamente nenhuma outra carta. E ela se encaixa em poucos decks, então na minha opinião, o gelo é uma carta ruim, tá? Mesmo estando um pouquinho ali no meta, em alguns decks, eu acho que o gelo é uma carta ruim, rapaziada, é uma carta ruim. Se ele mereceu o buff que ele merece, né, o gelo, de repente aí perdendo um segundo de congelamento e ficando por 3 de Elixir, eu acho que é uma carta aí que vai acabar sendo mediana. Mas pelo papel que o gelo desempenha, eu acho que 4 de Elixir é muito pra ele, tá? Fantasma Real. Basicamente o Fantasma, quando surgiu a evolução, tava uma carta quebrada, mas eu acho que agora, mas com o nerf que ele tomou ali, que os guardas ali, fantasmas, passaram da metade do dano que davam antes. Pra mim ele tá forte, mas não é aquela carta quebrada que tava antes. Gigante. O Gigante é aquela carta que sempre tá equilibrada, né? Desde o começo do jogo sempre foi bem equilibrada. No máximo ela se torna uma carta forte, dependendo aí do meta. Talvez pode ser uma carta ruim também, dependendo do meta. Mas eu acho que na verdade é bem constante, tá? Se você quer uma condição de vitória aí que sempre tá no meta, que é uma condição de vitória bem constante, eu recomendo você utilizar os decks de gigante, especialmente gigante com príncipe, lenhador, né? Ou algumas variações. O gigante é realmente uma carta que você pode ter, que você pode não ter medo, que sempre vai estar no meta. Gigante Esqueleto. O Gigante Esqueleto estava uma carta morta, mas ela acabou tomando um buffzinho no dano que o esqueleto dá, né? No esqueletão. E pra mim não é uma carta que ficou mediana, mas ainda assim é uma carta que continua ruim, tá? Eu acho que talvez mereça um outro buff. Eu diria que um buff deixando ela com 5 de Elixir e obviamente diminuindo o dano que o esqueletão dá e na bomba, eu acho que ele ficaria muito melhor se eles dessem uma equilibrada nele, como eu falei. Gangue de Goblins. A Gangue de Goblins é uma carta equilibrada também, né? Não tem muito segredo. Goblin Gigante. Rapaziada, o Goblin Gigante tá morto, né? É uma carta aí que tinha alguns colegas que utilizavam ele com alguns outros decks, mas por conta da popularidade que ele teve e de quão forte ele ficou naquela combinação de deck de P.E.K.K.A. com Fúria, Maldição Goblin ou Vinhas, né? Ele acabou se tornando uma carta morta. Felizmente, o jogo quis balancear ele, balanceou também praticamente todas as cartas que ficavam naquele deck de Goblin Gigante com P.E.K.K.A., que basicamente acabou matando a carta, infelizmente. Merece um buff de fato,
Afinal, esse deck já saiu do meta. Então o Goblin Gigante merece um buffzinho aí, rapaziada, especialmente ali na evolução. Eu acho que ele poderia spawnar os Goblins com mais rapidez. Hoje em dia ele quase não spawna nenhum Goblin, né? Afinal, a habilidade dele é spawnar justamente quando ele toma muito dano. Então, é uma carta aí que tá bem fraquinha, merece de fato um buff. Cabana de Goblins. A Cabana de Goblins, eu diria ali que é uma construção boa. Já foi quebrada, mas eu acho que ela ainda continua forte, tá? Então, vamos colocar aí Cabana de Goblins como uma carta forte. A Jaula, na minha opinião, também é uma carta aí que está equilibrada dentro do jogo. A evolução aí contra alguns decks acaba sendo muito quebrada, né? Mas, no geral, a Jaula também é uma carta equilibradíssima. Se você quer uma construção para o seu deck, tem medo aí talvez do canhão ou a Cabana de Goblin ser nerfada, pode utilizar esse carinha aqui, especialmente se o seu deck for pesado, que ele vai servir muito bem como uma distração aí para condições de vitória. Maldição Goblin. A Maldição Goblin, rapaziada, é uma carta aí que eu colocaria em ruim atualmente. Eu não acho que ela tá morta, afinal eu também uso. E dependendo aí, é uma carta que você pega muito valor ainda. Não tá ruim, né? Porque ainda tem alguns decks metas, tipo decks de Lava Hound, decks de Mineiro. Mas também não é uma carta forte, né? Nem muito menos mediana. É uma carta que, infelizmente, ou ela vai ser ruim ou ela vai ser quebrada. É isso. Aqui a gente define a Maldição Goblin assim, porque ela tem uma mecânica bem troll, né? Todo deck geralmente tem aquela cartinha ali que tem pouca vida e tem muitas quantidades, né? Então eu acho que a Maldição Goblin aqui se enquadra como uma carta ruim. Eu acho que se eles aumentarem o dano que a Maldição Goblin dá, eu acho que vai se tornar uma carta mediana. Ou se eles aumentarem aquele atributo que ela tinha antes, né? Que basicamente quando alguma carta estava dentro do range da Maldição Goblin, ela tomava muito mais dano. Então, colocando pelo menos uns 10%, alguma coisa assim, eu acho que ela vai ficar mediana. Goblin Demolidor, basicamente aí uma carta mediana. Muitas pessoas vão achar que é uma carta ruim, mas na minha humilde opinião, né, é uma carta aí, uma das cartas mais subestimadas dentro do jogo. Dependendo da match, da forma como você utilizar, rapaziada, nada vai passar por ele. E eu já enfrentei caras que usaram ele muito bem. Então, dependendo da match, é uma carta que vai ser bem forte, né, bem quebrada. Mas no geral é uma carta mediana mesmo, não se encaixa em muitos decks, se encaixa principalmente em decks de broca e é isso. É basicamente isso, é uma carta forte, mas a maneira como funciona a gameplay dela faz com que ela não se encaixe em quase nenhum deck. Próxima cartinha era a Broca, que há uns meses atrás, rapaziada, estava uma carta quebrada ou forte, mas deram um nerf bem merecido nela e atualmente ela se encontra sendo uma carta aí, uma condição de vitória mediana. Ela não está mais quebrada como antes, mas ela também não chega a ser uma carta ruim, né? É claro que a evolução dela é um pouco ruim, né? No geral, assim, das evoluções. Provavelmente a pior evolução, né? Então, a gente coloca aqui como uma carta mediana. Goblin-Stein. O Goblin-Stein, rapaziada, eu acho que ele é uma carta mediana, tá? Tava mais como uma carta ruim quando tinha aquela questão de carta de 3 ciclos. Agora, como tiraram isso, você consegue estar colocando ele mais rápido diversas vezes na arena. Eu acho que é uma carta aí, tá mediana, tá, atualmente. Máquina Goblin. Máquina Goblin aqui, rapaziada, a gente já vai colocar em morto. Deram um monte de nerf nele e basicamente mataram a carta. É isso. Essa aí é uma das cartas que ela vai ser ou muito ruim, né, morta, ou ela vai estar aqui, ó, quebrada. Mas ela saiu daqui, passou por aqui, deu bem isso aqui para o pessoal daqui, deu um beijinho ali no Bárbaro de Elite e quis vir aqui para as cartas mortas, né? Foi tirar umas férias aí. Vamos ver se vão dar uma equilibrada, porque realmente não é uma carta bem ruim. Goblins. Goblins, rapaziada, se não fosse por aquele deck lá do Viper, seria uma carta morta. Mas é uma carta aí ruim. É uma carta ruim, né? Querendo ou não. A gente tem, por exemplo, a gangue de Goblins, que é muito melhor do que os Goblins, né? Então a gente coloca os Goblins aí como uma carta ruim. Infelizmente a gente tem muitas cartas que cumpririam o papel dos Goblins, só que fazem muito melhor, né? Então é isso. Cavaleiro Dourado. Cavaleiro Dourado, pelo que eu me lembro, é uma carta forte. Não tô vendo tanto assim no meta. Mas depois ali do rework que ele tomou, né, alguns meses atrás, chegou a ser uma carta quebrada pelas combinações que tinha. Mas hoje em dia eu acho que é só uma carta forte mesmo. Não é quebrada não, na minha opinião. Golem. Golem, rapaziada, é uma condição de vitória que se destaca das outras, né? Então eu colocaria aí como uma carta forte. Muito fácil de utilizar. Vale a pena você estar usando o Golem, né? Se você quer ser no skill. Mas para aprender sobre o jogo, é óbvio que decks mais rápidos geralmente sempre vão ser melhores para você estar tendo uma noção melhor de jogo. Mas o Golem aí foi meu primeiro deck.
eu curto bastante e considero uma carta bem forte, especialmente depois que eles deram um buff nos golemitas. E se essa carta, rapaziada, tiver uma evolução, já pode colocar como quebrada, independente do que seja a evolução do golem, você pode ter certeza que vai ser quebrada. Cemitério, por muito tempo também foi uma carta forte, mas hoje em dia, com inúmeros nerfs que ele tomou, especialmente nos esqueletos, na minha opinião, tornou o Cemitério uma carta mediana, né? Tá equilibrada. Então, parabéns para Supercell, conseguiu deixar essa carta equilibrada. Guardinhas, os guardas, é uma carta equilibrada também, né? Temos, por exemplo, a gangue de goblins, que em algumas situações vão ser melhor do que os guardas. E os guardas em alguns decks, especialmente que precisa de uma defesa mais sólida, que não são tão baits, vão ser melhor que a gangue de goblins, por exemplo. Então, para mim, os guardas estão bem equilibrados aí dentro do jogo. Espírito da cura, rapaziada, também é uma... não sei. Vou colocar como mediano, só pra gente não errar, porque tem alguns decks que ainda utilizam o espírito de cura, especialmente com as Três Mosqueteiras. Eu acho que as Três Mosqueteiras conseguiu tirar ele de uma carta ruim para uma carta mediano como está agora. Corredor. Corredor aí, muitos vão me xingar, mas é uma carta mediana também. Afinal, quase nunca tomou buff ou nerf. É uma carta aí mais... é uma das cartas mais equilibradas dentro do jogo. É claro que muita gente não usa defesa, não sabe defender, não tem muita noção de ciclo para sempre ter alguma coisa para defender o corredor. Principalmente quando o cara usa só deck pesado de carta com 4, 5 de Elixir. É óbvio que essas decks vão sofrer bastante contra o corredor. Então o corredor é mediano, mas geralmente os decks deles costumam ser fortes, né? Horda de Servos, rapaziada. Horda de Servos tá uma carta aí ruim. Tava uma carta morta, mas aí eles deram o buff nos servos, foi mediano. E agora com o nerf que os servos tomaram, ele acabou sendo uma carta ruim de novo, que praticamente vai cair no esquecimento. É claro que sempre tem um pessoal que consegue fazer umas combinações bem estranhas, que não são tão constantes no meta, né? Às vezes alguns caras aí no top global metem gelo com horda de servos, mas é aquilo, né? É um deck 8 ou 80. Ou você vai ser muito counter, ou você vai ser cauterado com facilidade. Então, pela inconstância, eu coloco essas cartas como ruins, né? O cara com Espírito de Fogo, que é uma carta morta aí, né? Consegue cauterar a Horda de Servos. Então, assim, é uma carta que dificilmente vai pegar muito valor na partida e é muito fácil de ser cauterada, né? Caçador. O Caçador, na minha opinião, é uma carta aí equilibrada também, né? A evolução é um pouco forte, mas a carta em si é equilibrada. Não tem muito o que dizer, né? É uma carta mediana aí. Golem de Gelo. Golem de Gelo ficou muito esquecida, né? Já foi morta, já foi ruim, mas aí com alguns decks, especialmente de Três Mosqueteiras, que agora é um deck bem forte, conseguiu deixar o Golem de Gelo mais constante no meta, então dá pra gente dizer que é uma carta mediana, beleza? Bem equilibradíssima aí. Espírito de Gelo, uma carta equilibrada também, já chegou a ser muito quebrada, muito fraca, né? Se eu não me engano, quando o Espírito de Gelo lançou, foi uma carta aí basicamente morta, ninguém queria utilizar a evolução, mas eles conseguiram dar um buffzinho nele. Aí eu não sei se deram nerf, mas de qualquer forma, atualmente ele se encontra aí contra uma carta mediana. Torre Inferno. Torre Inferno, rapaziada, uma carta extremamente ruim. É aí, rapaziada, uma carta aí de... é uma construção que custa muito Elixir. E o seu oponente sempre vai ter alguma coisa para estar cauterando a Torre Inferno, né? Como Relâmpago, Vinhas. Isso quando o deck não é um deck bem rápido, que consegue estar ciclando muito rápido ali, tipo um corredor. Então, se está utilizando Torre Inferno, que custa uma carta de 5 de Elixir, para sempre estar cauterando uma carta de 4 de Elixir, vai chegar uma hora que você vai ficar numa desvantagem absurda. Então, isso que eu diria que torna a Torre Inferno bem ruim. A Torre Inferno só se salva em basicamente deck de Logbait, né? O deck de Logbait original acaba fazendo a Torre Inferno ser uma carta ali mediana, mas tirando isso, pela falta de variabilidade que ela consegue se encaixar nos decks, ela acaba sendo uma carta bem ruim mesmo. Dragão Infernal. Gosto muito, né? Considero uma carta forte por mim mesmo, mas no geral uma carta mediana. Dependendo aí, se for um deck de gigante elétrico, ele não vai pegar quase valor nenhum. Mas a evolução é muito roubada, às vezes o cara não tem nenhuma carta ali de reset, acaba pegando valor absurdo. Então depende da situação, mas no geral também é uma carta mediana. Cavaleiro. O Cavaleiro também é uma carta mediana, rapaziada. A evolução pra mim é uma das piores, tá? Mas a carta em si é muito bom, vale a pena você estar utilizando. Mas a evolução, se fosse só pela evolução, estaria aqui uma carta ruim. A carta normal do Cavaleiro acaba sendo muito boa, e as evoluções compensa você estar utilizando em outras cartas na maioria dos decks, né? Afinal, a habilidade do Cavaleiro de tomar pouco dano só funciona quando o Cavaleiro não tá batendo nenhuma carta, mas é óbvio, né? Todo mundo sempre vai jogar alguma coisa em cima do Cavaleiro para ele estar hitando e tomar o dano normalmente. Então,
É por isso que é uma carta que não acaba pegando tanto valor. Lava Round. Lava Round, rapaziada, também é uma carta ali mais da mesma, né? Nem sei quando essa carta teve algum balanceamento. É uma carta aí bem mediana mesmo, tá balanceada, perfeito. Continua assim, Lava Round. Relâmpago. Relâmpago também para mim é uma carta mediana. Alguns tipos de deck o Relâmpago não vai pegar valor nenhum. Para mim o Relâmpago só fica forte dependendo do meta. Por exemplo, quando a Bruxa Evoluída saiu, que estava uma carta extremamente quebrada, o Relâmpago estava uma carta extremamente forte, tinha que estar em quase todo o deck. Mas é aquela coisa, o Relâmpago depende muito da situação para ele estar sendo uma carta forte ou não. Mas atualmente é uma carta equilibrada, né? Pela variedade aí que o meta está. Bola de Fogo acaba sendo bom em alguns decks. Então o Relâmpago aí tem o seu espaço, mas não é uma carta ali forte que está principalmente roubando espaço de outras cartas. Pequeno Príncipe não é uma carta que chega a estar morta, porque alguns decks bem skills aí ele acaba aparecendo, tipo decks de Miner Control, mas para mim é uma carta ruim. Eu acho que ele perdeu muito espaço, a Supercell até tentou dar um buff nele, mas ainda assim não foi o suficiente para tornar uma carta mais constante no meta. A próxima carta aqui é o Lenhador. O Lenhador para mim é uma carta bem mediana, né? Tá equilibrada. Quando veio a evolução, nossa senhora, que carta quebrada. Uma das evoluções mais quebradas da história. Agora a gente tem um Mega Cavaleiro. Eu acredito aí que muitos de vocês estavam esperando por este momento, onde vamos estar ranqueando o Mega Cavaleiro. O Mega Cavaleiro é o seguinte, quebradíssimo na mid ladder, tá em todos os decks, mas vamos pensar agora no lado competitivo, que é aqueles jogadores ali que tem muita noção de jogo, sabem as melhores combinações possíveis, usam os melhores decks ali que pegam bastante valor, decks ali que tem poucos counters, e aí aqui entra o Mega Cavaleiro. Nessa situação acaba sendo uma carta morta, morta não, mas ruim. Vamos colocar aqui como uma carta ruim, porque os jogadores aí profissionais não conseguem encaixar bons decks com o Mega Cavaleiro, especialmente sua evolução. Na minha opinião, a evolução do Mega Cavaleiro é bem inconstante. Em algumas situações a evolução vai acabar ajudando demais, especialmente contra a bandida líder, contra a bandida, porque essas cartas vão dar dash também. Só que o Mega Cavaleiro tem aquela questão que ele vai empurrar as tropas para longe da sua torre da princesa, da torre do rei. Então vai chegar no momento ali, mas vai chegar num momento ali que o seu Mega estaria matando a bandida líder, recebendo ajuda da torre da princesa, só que ele vai ficar empurrando tanto a bandida líder, que a bandida líder vai acabar recebendo ajuda da torre do inimigo. Então, dependendo da situação, o Mega acaba sendo uma carta bem ruim, mas na minha opinião é uma carta mediana, né? Eu acho que se você tem noção de jogo, você vai cauterar ali bem facilmente. A não ser que de alguma forma o seu deck seja full cauterado pelo Mega Cavaleiro, que eu acho difícil, mas ainda assim sempre vai ter alguma estratégia ali para você estar cauterando o Mega Cavaleiro, tá conseguindo passar ali, né? Às vezes o cara gasta evolução, você monta um combo forte na próxima vez. Então, o Mega Cavaleiro evoluído é uma carta que é mediana por conta disso. Competitivamente, eu digo, é uma carta ruim, mas por conta do pessoal da mid ladder que gosta bastante, eu vou ser gentil aqui, para não perder inscrito e não... Então eu vou ser gentil e deixar ele aqui como uma carta mediana, tá? Vou até colocar aqui na frente, ó. Beleza? Próxima carta é o Mineiro Bombado. Mineiro Bombado, acho que na minha opinião é uma carta que tá mediana também. Não, eu vou colocar o Mineiro Bombado atualmente mediano, porque eu uso o Mineiro Bombado e ele não tá tão forte assim, porque existem algumas cartas tanques, tipo a Valkyria, que estão mais interessantes nesse meta de porcos reais evoluídos. Então eu colocaria o Mineiro Bombado como sendo uma carta mediana, mas se fosse na temporada passada eu acho que eu colocaria como uma carta forte. Mas por ele não ser tão bom, cauterando ali os porcos reais, eu coloco agora ele como uma carta mediana. A Valkyria também, que eu sei que o pessoal curte muito, pra mim também é uma carta mediana, tá, rapaziada? Tá equilibrada, a evolução dela é equilibrada também, não tem segredo. Mineiro, rapaziada, o Mineiro. Gosto muito de utilizar o Mineiro, mas eu vou ser sincero com vocês. O Mineiro, rapaziada, é uma carta quebrada. Não pela quantidade de dano que ele dá, nem pela quantidade de vida, mas sim pela parte mecânica dele. Ele é uma carta que é quebrada, não tem o que fazer. Aquele meme lá de Nerf Miner é real, porque é uma carta que você cair contra um jogador que é muito bom, tipo, sei lá, contra o Mohamed Light, você vai sofrer, né, aos poucos, inclusive, porque você não vai conseguir passar conseguir dar nenhum dano contra o seu oponente, né, com cartas, né, talvez você consiga com feitiços. E o Mineiro é uma carta ali que ele já chega na torre, já chega dando dano, ele não é cauterado por nenhum feitiço leve. Você tem que acertar o posicionamento, porque geralmente o posicionamento é aleatório que seus oponentes jogam o Mineiro. Então é aquela carta que sempre acaba pescando algum dano,
por isso torna ele extremamente quebrado. É claro que a gente está falando de um alto nível de jogo que torna ele quebrado, diferente da bandida, que é bom em todos os níveis de jogo, né? Bom não, né? Quebrado, obviamente. É aquela carta quebrada, seja se você é iniciante no jogo, você vai conseguir usar ela de uma forma bem quebrada. Se você é um jogador mediano, competitivamente, né? Nossa, competitivamente nem se fala, os caras se aproveitaram demais nesse Mundial, né? Espelho. Espelho é uma carta morta, não tem o que fazer. Espelho é aquele tipo de carta que só ressurge quando uma carta quebrada no meta aparece. Tipo a bandida líder. Se a bandida líder tá quebrada, o espelho tá no meta. Então, o espelho só é usado basicamente para espelhar cartas que estão quebradas no meta. Tirando isso, não existe nenhum deck muito bom com ele no meta. O máximo que eu já vi foi com o Golem de Elixir, tá, rapaziada? Recentemente aí, mas o pessoal usou mais de meme, essas questões assim, mas eu acho que foi mais meme no top aí ranqueado, você não vê o pessoal experiente utilizando o espelho, então eu vou colocar aí como uma carta morta, precisa de fato de um retrabalho, ou eu acho que quando todas essas cartinhas aqui tiverem evolução, eu acho que o espelho vai ser interessante, porque é bem provável que a evolução do espelho seja espelhar as outras cartas com evolução, né? No caso, a evolução do espelho, você vai lá, espelha uma Fênix e na próxima vez o seu espelho vai poder espelhar uma carta evoluída. E como eu acredito que o jogo nunca vai deixar você usar 8 cartas no seu deck com evolução, o espelho vai ser muito bom para dar um elemento surpresa, né? Às vezes o seu deck tem destruidores de muros, bruxa e mago como evoluções. Mas aí você também tem um Arit que não está com evolução no deck, porque não tem limite, mas aí às vezes você tem o espelho evoluído. No caso você teria que tirar uma dessas 3 evoluções, né? Eu estou também citando caso tivesse um slot de 3 evoluções, tá? Mas aí vocês entenderam, né? O espelho só vai ser bom mesmo nessa situação, tirando isso, esquece, não recomendo você estar utilizando, tá? A não ser que ele seja um nível muito bom, você seja iniciante, né? Já me aconteceu muitas vezes de eu ganhar 80 espelhos de uma vez, né? Uma carta super útil aí. Então é isso. Mega Servo já foi uma carta muito ruim, mas acho que é uma carta mediana, né? É que pela funcionalidade dele acaba não sendo tão bom, né? Mas vou colocar mediano aqui, porque deck de Double Príncipe ele se encaixa muito bem. Já vi alguns jogadores usando ele na CRL. Então vou colocar ele como uma carta mediana. Fênix. A Fênix, rapaziada, tava uma carta ruim ou morta, né? Mas na minha opinião é uma carta que agora tá voltando a ser uma carta mediana, tá? Dependendo aí da forma que for utilizada, pode até ser uma carta forte. Eu tô ainda dando uma testada nela. Uma carta bem interessante de estar utilizando. Monge. Monge já foi uma carta muito quebrada quando lançou. Aí depois, por muito tempo, foi um campeão muito forte. Mas hoje em dia eu acho que está equilibrado. Não tem segredo, equilibraram muito bem o Monge. Bruxa Mãe. A Bruxa Mãe se encaixa em muitos decks. Contra algumas matches ela vai acabar sendo bem quebrada. Especialmente contra decks aí de spam, essas coisas assim. Então eu coloco ela como uma carta mediana. Tá sempre aí no meta. Especialmente decks de Gigante Real, Bruxa de Spam. Esses decks aí costumam utilizar ela. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Em termos de competitividade, cara, é uma carta que eu não vejo tanto, né? Digo assim, competitividade nas CRLs, mas o pessoal do top global tem uma galerinha que usa a Mini P.E.K.K.A. com gigante, então uma carta mediana também. Mosqueteira, carta bem equilibrada desde o começo do jogo, não tem muito o que fazer, né? A evolução dela é uma das piores, a evolução dela não é tão boa assim, mas é uma evolução mediana pelo menos, então vou colocar aqui como equilibrado e bom demais. Bruxa Sombria. Bruxa Sombria, rapaziada, é bem complicado. Eu acho que por ela aí tá em alguns decks gigante, um cemitério, quase todos, na verdade, né? Eu acho que ela se torna mediana, tá? Mas eu tô quase pensando aqui em colocar... não, vou colocar como uma carta ruim, cara. Essa bruxa, rapaziada, merece um buff aí, né? Ou um retrabalho, porque não é uma carta, cara, que dá muito trabalho. Tirando o deck de gigante cemitério, é uma carta bem ruim. Então vou colocar no geral como uma carta ruim. Até deck de golem, que ela sempre tinha um espaço reservado, o deck aí os decks acabaram excluindo ela, né? Então é uma carta que pelo menos precisa de uma evolução boa pra estar deixando ela mediana, né? Igual a sua irmã bruxa. A bruxa, rapaziada, eu acho que continua sendo uma carta forte, tá? Quando lançou, rapaziada, foi uma das cartas mais fortes da história, porque ela se curava com literalmente todos os esqueletos do jogo. Então atualmente, inclusive, a bruxa tá ali para uma carta forte ou mediana. Vou estar colocando como uma carta forte, porque eu uso bastante. Eu acho que ela ainda tá uma carta bem forte
para os decks que ela ainda ali consegue se encaixar, né? P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. dá uma carta mediana. Até então ela tava uma carta ali forte, não chegava a ser quebrada, porque realmente quem tava quebrado naqueles decks de Goblin Gigante com P.E.K.K.A. era o Goblin Gigante, Máquina Goblin, mas ainda assim a P.E.K.K.A. tava quebrada, tomou ali um nerfzinho, saiu ali dos principais decks do meta, então para mim tá uma carta mediana. Veneninho também é uma carta equilibradíssima, né? Bate ali de frente com a bola de fogo aqui, também é uma carta equilibrada. Não tem muito segredo, né? Só manter o veneno assim para sempre que ok, não vai ficar ruim. Princesa. A princesa só se encaixa ali em decks bem específicos, como Logbait. Então, é uma carta que está quase em todo deck bait. Então, é uma carta mediana, tem ali o seu espaço, não é inútil e muito menos sua gameplay ali é ruim também. Coletor de Elixir. Coletor de Elixir é mais uma daquelas cartas que eu sempre falo para vocês. Ou ela vai ser forte ou vai ser ruim. Coletor de Elixir já teve muitas fases que era uma carta ali inútil, mas atualmente, rapaziada, é uma carta bem forte. Independente do feitiço que o seu oponente tenha, tirando o terremoto, vai ser uma carta que você sempre vai pegar ali algum valor de Elixir a mais, né, na troca. Além de você ganhar um de Elixir a mais, né, por exemplo, quando o seu inimigo joga uma bola de fogo, é aquela carta ali que você vai jogar um golem na arena, vai ter 2 de Elixir e o coletor de Elixir vai continuar gerando Elixir. Ou seja, você vai ter a oportunidade ali de montar combos muito fortes, né? Seja com golem ou 3 mosqueteiras. Então, por isso, o coletor de Elixir é uma carta muito forte dentro do jogo. Fúria. A Fúria, uma carta mediana, também estava uma carta bem quebrada. Tomou ali um nerfzinho na duração dele. Também parou de estar nos decks mais quebrados do meta. Até porque acho que hoje em dia nem tem decks muito quebrados, tá? Mas é uma carta ali balanceadíssima. Ariete de Batalha. O Ariete de Batalha, rapaziada, também é uma carta mediana, perfeito, né? Não tem segredo. Se alguém reclamar que o Ariete é ruim ou forte, por favor, diga nos comentários. Mas tirando isso, não tem muito o que dissertar sobre ele. Arqueiro Mágico. O Arqueiro Mágico até uns tempos atrás estava uma carta morta ou ruim, né? Mas eu acho que com o balanceamento geral do jogo, ele passou aqui a se incluir um pouco nas cartas medianas, tá? Parabéns aí, Arqueiro Mágico. Você ganhou de novo um pouco espaço no meta. Porque o Arqueiro Mágico é uma carta aí que precisa estar sempre nos decks mais skills. Mas como o meta tinha mudado totalmente, ficou uns meses só com metas tóxicos de Goblin Gigante, com P.E.K.K.A. Aí às vezes tinha Splash Yard, que também era um deck que estava bem constante. Especialmente com essa bruxa evoluída. Com o jogo balanceado, eu acho que o Arqueiro Mágico passa a ser uma carta mediana. Se tiver um desequilíbrio, você pode ter certeza que o Arqueiro Mágico vai sumir do meta, como tinha acontecido antes, especialmente naquele deck chocolatinho que também tinha dado uma boa sumida. Domadora de Carneiro, também uma carta aí equilibradíssima, sem segredo. Também temos isso aqui que é equilibrado. Gigante, rapaziada, tá muito forte. Não chega a ser quebrado, né? Mas tá uma carta muito forte. Os decks que você consegue montar com ele são bem constantes e fortes no meta. Mas até então, uns meses atrás, estava uma carta aí equilibrada, porém com bom balanceamento que a Supercell fez, né? Acertando aí na maioria das cartas, conseguiu deixar o jogo equilibrado. Foguetão, rapaziada, é uma carta mediana também. Se encaixa aí muito bem em alguns decks, especialmente alguns decks aí que exigem mais habilidade. Então, a gente deixa ele aí no mediano. Isso aqui também, cara, eu tô pensando em colocar ruim ou mediano. É a Encomenda, rapaziada. É uma carta que ela não se encaixa em muitos decks, sabe? Mas eu acho que nos decks que ela se encaixa, ela cumpre um papel muito bom. Então é uma carta aí equilibrada. Porcos Reais. Aqui não tá o símbolo da evolução deles, né? Como outras cartas. Mas é uma carta aí que tá forte no meta por conta da evolução. Se tornou uma carta extremamente forte. Recrutas. Os recrutas, rapaziada, é uma carta extremamente tóxica, né? Difícil de defender, a maioria dos jogadores não sabe defender. E até os que sabem, às vezes, pena. Então eu acho que dá para colocar os recrutas como uma carta forte. Não acho que é quebrado, como dizem, tá? Gigante das Runas. Nem tenho o que falar, carta morta. Bem fraca, né? Merece aí um buff, rapaziada. No próximo balanceamento, os pessoas já tem que dar um buff nessa carta, né? Acho que a questão hoje em dia nem é nerfar essas cartas que eu considero quebrada, mas em si em reviver essas cartas que estão mortas, né? Já ajudaria muito. Exército de Esqueleto era uma carta que tava ruim, mas eu acho que com a evolução se tornou uma carta aí mediana, né? Não tem muito segredo, carta aí mediana. Dragões Esqueleto, carta mediana também. Morre pra bola de fogo, não dá um dano extremamente alto, tem pouca vida. É uma carta mediana mesmo, não tem o que fazer. Rei Esqueleto, nossa, mano, tava muito forte nesses metas passados. Mas por conta ali deles diminuírem a área que ele tem, né, de invocar esqueleto, eu acho que está muito fácil alterar ele. Então
vamos colocar como uma carta mediana. A gente chegou no Larry, rapaziada. O Larry é o GOAT, não tem o que fazer. Você que é jogador iniciante vai se perguntar, cara, como que uns 3 esqueletinhos, né, conseguem ser uma carta tão boa? Bom, ele é uma carta muito boa porque ele consegue cumprir vários papéis de uma vez, custando apenas 1 de elixir. Os esqueletos são uma carta ali muito boa para estar parando cartas que dão muito dano, como P.E.K.K.A, Príncipe, seja elas parando por si só, né? Como, por exemplo, os esqueletos ali conseguem praticamente cauterar o Fantasma Real, consegue cauterar a Berserker, consegue cauterar ali a Bandida, dependendo aí também a Pirotécnica, né? Caso o cara venha no ataque, se gasta só uns esqueletinhos, ativa sua torre. Então é uma carta que ela cumpre muitas funções por apenas 1 de elixir. E claro, a evolução hoje em dia não é tão forte, mas ainda assim é uma evolução que, dependendo da situação, vai ser bem quebrada, né? Se o seu oponente vacilar, vai tomar 3 coroas pro Larry God. Então, rapaziada, às vezes o pessoal brinca de meme, mas de fato os esqueletos são muito fortes. Você pode encaixar em qualquer deck ali, que ele vai conseguir encaixar bem, tá? Ele vai ser uma carta ali muito boa para ciclo. Todo deck tem que ter, rapaziada, uma carta para ciclo, mesmo aqueles decks mais pesados. Alguns usam pelo menos um barril de bárbaro para estar ciclando, mas os esqueletos são aquela carta ali para ciclo mais utilizada. Por exemplo, desbancam muito bem os goblins. Os goblins merecem um buff aí. Então, Larry é o God aí, o GOAT do jogo. Quase todo deck aí de profissionais tem ele. Então, é isso, né? Barril de esqueletos, uma carta aí que também estava ruim. Por conta da evolução, é uma carta aí que está se encaixando muito bem em alguns decks, especialmente deck de morteiro. Tá bom demais. Bola de neve. Bola de neve, eu acho que dá pra considerar um feitiço bem forte, rapaziada. A evolução, nossa senhora. Essa evolução dá nos nervos quando você tá jogando contra ela, né? Talvez chegue a ser uma carta até quebrada, né? Acho que a bola de neve. Mas por conta da maioria dos decks que se utilizava bola de neve evoluída, eu acho que tá uma carta forte ainda. A evolução é extremamente roubada, né? A carta por si só não é equilibrada. Mas aqui a gente vai estar levando em consideração a evolução para estar tirando ela de uma carta equilibrada e tá deixando ela forte. Spark. Spark é uma carta mediana, né? Ela vai ser sempre aquilo, só alguns decks vão utilizar elas, né? Mas esses decks geralmente sempre vão dar dor de cabeça com essa carta, mas é uma carta aí mediana, né? Não tem muito o que fazer. Ou até ruim mesmo, né? Mas por conta dos poucos decks que utilizam Spark serem extremamente chato e estarem ali às vezes ciscando no meta, eu acho que dá para colocar como... Não, eu vou colocar como uma carta ruim, porque eu acho que o pessoal, assim, geralmente o pessoal que é top 10 do mundo, tá em CRL e nem usa essa carta, a gente nem vê a carta. Então, por mais que ele esteja em alguns decks, eu acho que é uma carta ruim, né? Goblins Lanceiro, uma carta aí que tomou muito nerf. Os Goblins Lanceiros estavam em uma carta extremamente forte, mas por conta de vários nerfs que os Lanceiros tomaram, e também por conta da própria gangue de Goblins que acaba roubando espaço, eu acho que dá para colocar os Goblins Lanceiros como uma carta morta. Não tem aí nenhum deck muito bom no meta que está utilizando, pelo que eu me lembro agora. Mas é isso. No máximo vai ser uma carta ruim aí, mas é uma carta morta, infelizmente. Eu mesmo upei ela pro level máximo e me arrependo bastante. O Arbusto Traiçoeiro. Uma carta aí que se encaixa bastante naqueles decks extremamente rápido. É uma carta chata de lidar, você tem que sempre ter um feitiço leve para estar defendendo isso com perfeição. Então eu acho que é uma carta mediana. Tesla Evoluída. A Tesla é uma ótima carta, tá? Eu acho que ela não é equilibrada, não. É um pouco forte. Então eu vou colocar como forte, né? Lápide. A Lápide, uma carta mediana, né? Uma construção mediana. Ela não se encaixa em tantos decks como o Canhão. E infelizmente ela não tem uma evolução pra gente também poder comparar. Às vezes alguma evolução, rapaziada, pode deixar a carta bem forte. Que é no caso da Tesla e do Canhão. Quando essas cartas estão no deck, você pode ter certeza que o pessoal quase sempre vai estar utilizando as evoluções delas, que são muito boas. A evolução da Tesla é muito forte, né? Tornado. Cara, o Tornado, eu acho que depois do nerf que ele tomou, que ele não passou a matar nenhum dos Goblins Lanceiros mais, era uma carta que, pelo que eu vi, estava morta, né? Mas agora eu acho que dá para colocar uma carta mediana, especialmente que o Gigante Elétrico ali tá bem no meta, né? Essas coisas assim. Então, eu acho que o Tornado tá sendo um pouco carregado pelo Gigante Elétrico. E também pelo aquele deckzinho do Viper, voltou demais pro meta com balanceamento. Quebra-muro. Rapaziada, o Quebra-muro é uma outra carta muito quebrada, custa apenas 2 de elixir. E a evolução, rapaziada, quando você está utilizando a evolução, quase sempre seu oponente vai ter que gastar mais de 2 de elixir para estar alterando isso. Nem que seja um canhão, pelo menos. Mas, cara, não tem muito o que dizer, né? A evolução dos Destruidores de Muro também é muito bom, porque ele tem ali 2 fases e na primeira fase, quando tem aquela bolona gigante,
acaba explodindo nas cartas e, por exemplo, matando servos, dá muito dano no geral, né? Então é uma carta que, na minha opinião, é quebrada. Eles deram um nerfzinho, mas não sei, cara. Eu acho que uma carta que por si só vai ser sempre quebrada, ou vai ser uma carta fraca ou vai ser quebrada. E, na minha opinião, atualmente está uma carta muito forte, pelo valor que ela sempre consegue, por estar aí em muitos decks, principalmente hoje em dia com o Mineiro, né, que também é uma carta quebrada. Eles deram ali um nerfzinho, mas pela funcionalidade dessas cartas, né, nem é questão de às vezes ser fácil ou não cauterar, mas sim porque essas cartas geralmente elas sempre pegam valor de Elixir ou sempre dão um bom dano na torre. Então por isso essas três cartas aqui são as cartas quebradas. O Gold aqui do Larry, né, não uma carta quebrada, tá? É justamente o que eu quero falar para vocês. O que torna a carta Gold aqui é justamente o fato dela não precisar ser quebrada para ser mais forte. E é no caso dos Larrys aqui. Próxima carta, o Mago. O rapaziada, nosso Mago evoluído. Cara, eu não vejo ele quase nada no meta, então eu vou colocar como uma carta ruim. A evolução até que é boazinha, mas o Mago por si só, rapaziada, é uma carta bem ruinzinha mesmo. Eu acho que ele não se salva nem para ser mediano. Então é isso. X-Besta. Cara, X-Besta para mim é uma carta mediana. Uma condição de vitória que sempre tem boas constâncias aí no meta. Especialmente essa temporada atual, o pessoal tá gostando de utilizar bastante X-Besta. Dependendo aí até um deck bem invencível de você estar enfrentando. Quando o cara joga X-Besta recuada, essas coisas assim. Morteiro. O Morteiro também é uma carta equilibrada, na minha opinião. Tem a sua evolução ali, mas é uma carta que é mais fácil ainda de estar distraindo do que a X-Besta. A X-Besta dá muito dano, né? Tem uma vida maior do que o Morteiro, se eu não me engano. Então eu acho que tá equilibrado ali, tá? Zeps. Os Zeps já chegaram a ser uma carta totalmente esquecida, mas eu acho que dá para colocar como uma carta mediana, né? O lado ruim é que eles morrem para bola de fogo, mas especialmente ali em decks de recrutas, eles têm o seu espaço, né? Praticamente garantido. Afinal, a ideia ali é você estar beitando bola de fogo com eles. Então eu vou estar colocando como uma carta mediana. Às vezes ele acaba se encaixando ali em mais decks, tipo naquele deck lá de Gigante Esqueleto com porcos que estava tendo, o pessoal utilizou bastante na CRL. Até que o Golem o pessoal utilizou bastante. Então eu acho que o Zeps é uma carta aí bem equilibrada dentro do jogo. E por último, rapaziada, a gente tem a Imperatriz Espiritual. Cara, a Imperatriz chegou extremamente ruim dentro do jogo, depois tomou um buff, ficou até que mediana ali para ruim, aí tomou mais um buff, ficou uma carta extremamente quebrada, né? Tava praticamente todo o deck, mas hoje em dia eu acho que é mediana, né? É mediana ou talvez ruim. Agora a gente vai estar finalmente avaliando as torres, e basicamente a primeira torre aqui que está aparecendo para mim em ordem é a Torre do Canhoneiro. Para mim a Torre do Canhoneiro está equilibrado, tá? Eu diria que até uma torre ruim, mas por ter alguns decks aí bem sólidos no meta que utilizam bastante o Canhoneiro, como Splash Yard. Splash Yard não tá tão no meta assim, mas decks de Morteiro estão mais no meta. Então é uma carta aí que tá no meta, né? Torre das Adagas. Cara, a Torre das Adagas eu colocaria como uma torre ruim, mas apesar de ser ruim, eu acho que ela ainda cumpre o papel bem em um deck que é basicamente o deckzinho lá de gigante com príncipe. Eu acho que esse deck só salva a Torre das Adagas de ser uma carta morta. Então vou estar colocando apenas no ruim, mas nesses decks assim que tem bastante carta que dá muito dano. A gente tem a Torre da Princesa, que é a Gold, né? Tem ali uma mecânica bem simples e sempre está no meta na maioria dos decks. É a torre também que tem mais vida, então o pessoal costuma preferir ela, porque ela cumpre o mesmo papel às vezes que um canhoneiro em alguns decks. Contra a maioria dos decks, a Torre da Princesa acaba sendo bem melhor do que a Torre do Canhoneiro ou das Adagas. Às vezes você vai usar um deckzinho lá de Logbait, a Torre da Princesa vai acabar sendo melhor, porque você tem ali cartas que dão dano em área, cartas que dão muito dano. Então você tem uma carta ali que dá um dano constante como a Princesa e tem muita vida, acaba sendo muito melhor do que essas outras torres aqui. E a gente tem uma Torre do Cozinheiro, né, que é uma torre bem morta, cara. Os caras aí afundaram a torre. A Torre do Cozinheiro, pela mecânica, vai ser aquilo sempre. Ou vai ser uma torre bem morta, ou vai ser uma torre quebrada. Não tem o que fazer, né? No caso, estou falando torre, mas é uma carta também. Então, ou vai ser uma carta morta, ou vai ser uma carta quebrada. E, na minha opinião, o Cozinheiro... vou estar colocando como uma torre ruim. Eu não acho que chega a estar morta, mas ainda assim, pelos inúmeros nerfs que tomou, e também por ser uma carta que, na minha opinião, depende muito de ter um deck bem quebrado no meta para estar funcionando, eu vou estar colocando aqui como uma carta ruim, tá? Então essa é a nossa tier list. Temos os GOATs, temos as cartas quebradas, que na minha opinião são essas três aqui.
Temos as cartas fortes, pode ser que você considere aí alguma dessas cartas como quebrada, não sei. E temos aqui a maioria das cartas que estão equilibradas dentro do jogo, na minha opinião. Algumas talvez mereçam um rework para se encaixar em mais decks, tipo o que eu citei aqui para vocês, né? Então, rapaziada, é basicamente isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Deixa também sua opinião se você discorda ou concorda com algo. Não esqueça, como eu falei, de hypar o vídeo, porque isso vai ajudar demais o canal. Apenas você dar um clique ali, você vai estar fortalecendo demais o canal, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido e fui!